Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A homofobia, discriminação do indivíduo por sua orientação sexual, agora é considerada crime equiparado ao racismo. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em julgamento de duas ações movidas pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos, a BGLT, e pelo Partido Cidadania, antigo PPS. Mas a decisão da Justiça invade a competência do Congresso Nacional ou é uma garantia para as vítimas de preconceito até uma decisão do Legislativo? Qual o limite entre violência e liberdade de expressão? O Câmara Debate vai discutir o tema com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o deputado Pastor Eurico, do Partido Patriota de Pernambuco. Eu sou Daniela André e convido você a acompanhar essa conversa pela rádio, pela TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Olá, eu quero agradecer o convite para poder participar desse importante debate. Deputada Lídice, a primeira pergunta para as senhoras, que já falei na abertura. A senhora acha que essa decisão do Supremo Tribunal Federal invadiu a competência do Legislativo ao tratar de um tema que ainda não tinha sido votado pela Câmara, né? Não, eu não acho que invadiu, justamente porque não havia sido votado, não há lei sobre o assunto, mas há uma sociedade que provoca, e nas sociedades democráticas é assim que ocorre. Quando não há uma determinação em lei, mas há uma provocação da sociedade sobre um determinado tema, em que o Supremo foi ouvido, o Supremo analisa e decide. E foi isso que o Supremo fez. Deputado Pastor Eurico, o senhor concorda? Primeiro, cumprimentar a nossa amiga Daniele pelo brilhante serviço que tem prestado na imprensa, a companheira deputada Lídice da Mata, aos nossos telespectadores. Olha, veja só, é muito fácil nós elogiarmos atitudes, principalmente do STF, quando nos interessa. Quando interessa para mim, o que eles fizeram está bom. Quando não interessa, está tudo errado. Então já tivemos aqui várias discussões na Câmara dos Deputados, discutindo inclusive a invasão de competência do STF naquilo que não está dentro da sua alçada. Isso é competência do Congresso. Lamentavelmente, esse tema é um tema que a Câmara dos Deputados decidiu não decidir. Não tem que decidir? Não. Decidiu não discutir esse assunto. Claro, no momento que chegasse a um ponto vai ter que se discutir, sim, vai discutir. Agora, por que não se tomou a decisão por pedido de um grupo isolado, automaticamente se gera essa complexidade. E aí vem alguns casos que foram levados até por partido para o STF para que ele tomasse uma decisão. Ao tomar a decisão na ótica do STF, agora sim, está essa discussão. Legislaram, é lei, é crime, e aí vem as aberrações onde está enquadrada essa questão da homofobia. É aí onde está o ponto que afeta parte da sociedade, segmentos grandes da sociedade que, por não concordarem com a prática homossexual da forma que o movimento ativista homossexual defende, nós passamos a ter essa pecha de homofóbicos. Olha, eu não tenho nada contra a pessoa humana, o ser humano. Aliás, dentro da própria legislação do nosso Código Penal, já tem lei que pune qualquer pessoa que agir nessa linha que esse grupo defende. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Ora, não importa se é homossexual, se é hétero, qualquer violência, ela já está prescrita na lei. Por que uma lei específica para um grupo específico? Todos nós somos iguais perante a lei. Respeito às pessoas. Deputada Lídice da Mata, trago a pergunta para a senhora. Por que uma lei específica para a homofobia? Eu respeito muito a opinião do pastor Eurico, mas não apenas o grupo relacionado com o homossexualismo na sociedade busca lei específica.
as mulheres também buscaram lei específica, que caracterizou no Código Penal o feminicídio. Por que é necessário isso? Porque para combatermos a violência, nós precisamos identificar a sua origem. E, ao identificar a sua origem, determinar políticas públicas que possam prevenir esse tipo de crime. Por isso, nós aprovamos o feminicídio, porque o feminicídio identifica os crimes que abatem uma parte da população do país, que são as mulheres, e se vincula a que tipo, né, de que maneira se originou aquele crime, caracterizando que foi um crime pela sua condição de mulher. Idem nessa questão do homossexualismo. Né? É preciso identificar as razões, é preciso estancar, digamos assim, essa violência que se tornou muito grande no Brasil. Os dados demonstram que no Brasil se mata um homossexual por dia, porque são 23 horas que separam uma morte da outra. O Brasil em algumas estatísticas, o primeiro, em outras, o segundo país do mundo em morte de homossexuais. O segundo lugar, que ficaria o México, apresenta um número quase metade do número de mortes no Brasil. Ora, então isso faz com que seja necessário que a sociedade brasileira se debruce sobre esse fenômeno, tanto para identificar as razões, quanto para prevenir com ações de prevenção. E, para isso, o Congresso Nacional, que deve estar voltado para as questões que ocorrem na sociedade, e a Justiça precisam dar uma resposta. Por isso que eu defendo que haja, sim, uma lei específica que trate do feminicídio, que trate do homicídio de homossexuais, porque nós precisamos, da mesma forma que nós identificamos que há uma violência especial contra os jovens negros no Brasil, e para tanto, precisamos identificar como que nós seremos capazes de prevenir a morte de jovens nesse país. Agora, deputada, como diferenciar se o crime, um homicídio contra uma pessoa foi cometida por homofobia, está relacionado à homofobia, foi uma vítima da segurança, da falta de segurança pública? O que define esse crime? A caracterização do crime, quando você tem um crime praticado naquilo que se caracterizou no Código Penal como passional, ele se dá tendo uma origem, digamos assim, uma reação, uma paixão, entre aspas, né? Esse crime, nós vamos identificando qual é a origem dessa paixão, desse movimento de emoção. No caso das mulheres, né, o ciúme brutal, que vem de uma necessidade de que a mulher pertença ao outro, de uma propriedade do outro sobre a mulher. No caso dos crimes contra homossexuais, também a própria polícia pode caracterizar qual a razão dos crimes. O crime, de que maneira ele ocorre. Há um modus operandi em cada crime que identifica a sua razão. E é por isso que é necessário uma definição desse crime, né? Para que nós possamos ter políticas de prevenção. E eu creio que a definição do crime da homofobia como crime comparado ao racismo, ele vem justamente buscando uma prevenção, né? Você identifica o crime de racismo em movimentos, em palavras, em insultos, da mesma forma que você identifica o crime homofóbico também através de insultos que se faz na sociedade permanentemente. Da busca de estigmatizar alguém que é homossexual, da busca de discriminar, de afastar, de transformar num gueto a convivência daquelas pessoas. Então, tudo isso pode ser caracterizado, acompanhado pela Justiça e identificado a atitude consciente de desrespeitar, descriminalizar e de, finalmente, matar.
Deputado Pastor Eurico, tendo em vista esses dados que a deputada Lídice da Mata trouxe, de que uma pessoa por dia é assassinada por sua condição homossexual, o senhor não acha que é uma justificativa para se ter esse tratamento diferenciado? Olha, se for buscar na Câmara os meus votos concernentes a qualquer questão, principalmente quando se trata da questão das mulheres, vai ver que eu votei a favor, certo? Hoje temos a Lei Maria da Penha, temos aí situações positivas concernentes às mulheres. Só que é um detalhe. Apesar da deputada falar da questão do feminicismo, ótimo, é importante falar sobre isso. Só que nessa decisão do STF, eu fiz questão de trazer um detalhe aqui. Olha, racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Racismo. Agora veja o que é que acontece. Tortura, assassinato, estupro, que tem estupro, 99% é sobre mulheres. Difícil vai ver um homem estuprado, certo? Sequestro e alguns outros não estão dentro dessa qualificação, ou seja, as mulheres aqui na decisão do STF estão sendo discriminadas. Por que elas não gritaram, não alardearam aí? Porque o movimento ativista, eles conseguem chamar para si, apesar de ser um movimento minoritário, não estou aqui discriminando o movimento, nem o grupo LGBT, não. São seres humanos, porque dentro da ótica que nós defendemos, todos são iguais perante a lei. Agora veja, por que os que defendem essa questão, baseado nessa decisão do STF, porque elas mesmas e eles mesmos não abriram a boca agora, no caso aqui, público e notório, que está sendo divulgado no mundo todo, onde duas pessoas homossexuais, lésbicas, praticaram barbárie com a criança, inclusive castrando esta criança, porque elas têm algerias ao macho, essa é a verdade. Por outro lado, quando se fala de assassinato, aí eu vou à sua pergunta, eles esquecem que as mesmas estatísticas, elas mostram que mais de, ou quase 90% dos assassinatos de pessoas homossexuais são praticadas entre eles, porque se há um grupo na sociedade que odeia, que detesta a traição, são os homossexuais. Tivemos um caso em São Paulo que a notícia foi alardeada, os policiais mataram homossexuais, homofobia. Quando a polícia foi investigar, que aí foi bom ela falar sobre a investigação policial. Eu lembro aqui que um deputado que estava aqui, que era do Rio de Janeiro, aí defensor do movimento LGBT, foi no plenário e falou e atacou, porque dizia que era uma... E, inclusive, havia citações que pessoas religiosas tinham participado desse assassinato. Mas quando a polícia foi a fundo, descobriu que foi um crime entre eles. E aí eu fui no plenário, isso está gravado aí, eu fui lá pedir para esse deputado se desculpar. Mas foi? Não foi. Por quê? Porque joga para a plateia. Gente, nós somos contra a violência, até contra os animais, quanto mais um ser humano, independentemente de ser homossexual ou não. Não aceitamos isso aí. Agora, o que querem, em nome dessa homofobia, que é uma patologia destrutiva, destruidora, é como se eu, por discordar de qualquer detalhe, como a deputada colocou aqui, na minha fala, quando uma palavra, então, eu sou homofóbico. E aí é onde entra o grande ataque aos movimentos evangélicos religiosos desse país. Agora, eu, como pastor, hoje eu não estou à frente da igreja, mas quando estava à frente da igreja, eu hoje trago e provo, eu mostro cidadãos que eram travestis, homossexuais, que deixaram a prática homossexuais, hoje são casados, pai de família, casado com uma mulher, pai de família, e tudo bem. Não foram discriminados na época porque eram homossexuais, não, mas buscaram um apoio e queria deixar a prática. Aí é onde a gente começou a ter divergência aqui, porque não é o caso daqui, de irmos bater de frente com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que não aceita que lá o homossexual vai buscar uma orientação para
deixar a prática homossexual, aí não pode, e eles outras situações. Então, qualquer coisa que nós discordarmos, nós vamos ser taxados de homofóbico. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa. Aí a deputada Lídice da Mata vai ter oportunidade de responder na volta. Câmara Debate fala hoje sobre a criminalização da homofobia. Nós estamos ouvindo a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o deputado Pastor Eurico, do Partido Patriota de Pernambuco. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a criminalização da homofobia. Os convidados são a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o deputado Pastor Eurico, do Partido Patriota de Pernambuco. Deputada Lídice da Mata, o deputado Pastor Eurico estava falando no bloco anterior um pouco da dificuldade de se identificar quando há preconceito e quando há apenas discordância. Como identificar isso? Qual é o limite? Olha, primeiro eu queria responder uma coisa. O pastor Eurico falou de um crime bárbaro que aconteceu com 2 mulheres. Ora, isso é condenável, totalmente condenável, e ninguém dá guarida a isso, sejam mulheres ou homens que tenham cometido esse crime, ou homossexuais. O que nós estamos falando são de crimes que acontecem massivamente, e não um crime que caracteriza um tipo de doença ou de perversão. Nós estamos tratando de um crime que acontece massivamente na sociedade brasileira, que se mata um homossexual por dia no Brasil. E por isso é preciso uma lei que leve em conta essa realidade. Segundo, a democracia não é apenas a vontade da maioria sobre a minoria. A democracia é o regime que permite a vontade da minoria e a garantia e da maioria, a garantia e proteção das minorias. Senão, não é democracia. É ditadura da maioria sobre minoria. Então, por isso mesmo é que é importante que a lei possa administrar esse contexto existente na sociedade. Eu não estou me referindo à discussão dentro das igrejas e não fiz nenhum ataque aqui à igreja evangélica. Cada um tem que analisar o seu comportamento. É preciso saber aqueles que desistiram, digamos assim, de seguir sua orientação sexual e admitiram uma outra postura, se eles são tratados da mesma forma daqueles que não desistiram. Porque existem aqueles que não desistiram. E como é que se dá o tratamento àqueles que não desistiram? Como doentes, como pessoas que estão fora do comportamento natural, normal, devem ser condenados? Então, nós temos que tratar as coisas levando em conta que o fenômeno existe na sociedade e que as pessoas têm liberdade de praticar, de seguir a sua orientação sexual. Esta é a questão que está em discussão. E, existindo isto, não é possível se conviver com a discriminação, a perseguição e, principalmente, a violência e a morte. A violência e o assassinato. Não é? Então, o crime está na condenação da postura. O crime está em coibir, em tratar de maneira desigual, diferente, não analisar o ser humano pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua importância enquanto ser humano, e sim por sua orientação sexual. Desta maneira que nós entendemos que deve se dar livremente a manifestação e a vida das pessoas. Então, quando nós defendemos que haja um posicionamento do Supremo Tribunal e que o Supremo, ao decidir isso como crime, prevê que este crime ele seja um crime tratado como racismo. Por quê? Porque a lei feita pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso Nacional, não existiu. E para que ele possa caracterizar como crime, ele tem que tomar um outro crime que possa ter uma dimensão assemelhada. E o Supremo decidiu que a posição, o crime em pauta, poderia ter uma posição assemelhada ao do racismo, que é um crime que muita gente não percebe que ele há na sociedade.
Há muita gente que diz que ele não há na sociedade brasileira. E, no entanto, nós o vemos praticado cotidianamente no Brasil. E eu fico muito à vontade para falar disso, porque venho de um estado de maioria negra, de maioria absoluta de negros. A cidade do Salvador é considerada a cidade mais negra fora da África. Isso não quer dizer que não exista racismo. Existe racismo, inclusive praticado pelos próprios negros quando aceitam o racismo sobre a sua população. Então, isso exige um debate mais profundo e, principalmente, que a lei seja cumprida. Deputado Pastor Eurico, como a deputada falou, o fato de se qualificar esse crime, dar um tratamento, não possibilita melhorar aí políticas públicas para trazer educação e outras modificações culturais para evitar a discriminação e tratamento, olha, a questão ter o tratamento igualitário? Públicas não tem nada a ver com essa questão de ter lei de punibilidade ou não, até porque as leis já existem. As pessoas que agem erradamente, elas são punidas de acordo com os preceitos da lei. Nessa decisão que houve do STF, é interessante observar um pequeno detalhe. Não vou ler tudo aqui, claro que é só... A repressão penal, a prática da homotransfobia, não alcança nem restringe, porque isso aqui foi uma questão com os religiosos, ou limita o exercício da liberdade religiosa. Aí vem vários comentários. Lá no final nós temos uma vírgula que... Aí vem uma expressão. Desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Ora, o que é o discurso de ódio? Eu posso estar falando com a senhora aqui, numa tonalidade que outra pessoa interpreta que seja ódio meu. Eu posso estar fazendo uma crítica que ele não se agrade, ou um comentário, e aí interpreta como ódio. Qual vai ser o parâmetro para julgar isso aí? Por exemplo, eu estou sendo taxado de homofóbico, ridicularizado por um grupo, claro, porque a sociedade, na sua maioria, eu tenho dentro do Brasil e fora do Brasil, porque eu questionei a aberrante atitude desrespeitosa à família tradicional do Brasil, às crianças, adolescentes, jovens, do beijo lésbico que houve aqui no plenário da Câmara, lá ali onde nós fazemos discurso de lei, que eu questionaria se fosse também um beijo hétero. Ali não é local para isso. O que é que estão me taxando de homofóbico? Passaram a me odiar porque eu estou contra um exemplo de amor. Isso, para mim, não é amor. Isso é baixo, isso é falta de pudor. Ato libidinoso em local inadequado. Se a senhora Daniela Mercury e a sua parceira queriam se beijar, fosse beijar em qualquer outro canto, menos aí. Ora, aí agora, o STF tem que pegar o pastor Eurico agora, porque ele está sendo homofóbico, porque ele criticou. Agora vai nas redes sociais. Aí eu pego 1 milhão de pessoas, vai ter 10 lá que vai dizer, ele é homofóbico. E o restante, isso é uma falta de respeito. Aí, eu estou vendo aqui a nobre deputada, com todo respeito à idade dela, mãe, avó, como é que ela vai justificar para as netas, para as amigas das netas, para aquela família tradicional que vota nela, que aquilo ali é normal? O local. A questão de se beijar, de se atracar, pode ser tem lugar para isso. Não estou contra elas ou a eles, não. Eu questiono o local, mas por questionar o local, eu sou homofóbico. E aí? Querem usar a lei contra mim, porque eu usei o plenário, quebra de decoro parlamentar, de minha parte. Porque critiquei o beijo, aliás, é honroso para eles, que foi o primeiro beijo lésbico dentro do plenário da Câmara. Então alguém está sendo o rei da cocada preta com essa atitude. Um absurdo isso aí. Falta de respeito à família no Brasil. Não era local para isso. Então, aí vem a questão, o ódio porque eu questionei. E aí, como é que fica essa questão aqui do ódio? Que a deputada fala tanto, da interpretação. Agora eu sou homofóbico? Olha, veja bem, pastor Eurico, eu não conheço quem é que está ali atacando de homofóbico. Mas o senhor é tão seguro de sua posição, acabou de dizer que tem 1 milhão de seguidores que lhe apoiam e apenas 10, 15 não lhe apoiam. Então, não sei porque o senhor está preocupado com isso. Se o senhor está se sentindo seguro de que sua posição é correta, não deve se incomodar com essa questão. O resto é luta política.
E eu não vou ficar aqui debatendo luta política entre grupo que ataca o senhor ou que ataca outro deputado. Isso aí é luta política de Câmara de Deputado, que está relacionado com as posições que cada um toma. O que eu estou discutindo é a decisão do Supremo Tribunal. A decisão do Supremo Tribunal é justa, porque a população LGBT no Brasil está sendo morta, assassinada, e isto é transformado em normal pelo conjunto, pelo raciocínio de uma parte da sociedade, porque diz, não, é um LGBT que morreu, foi nessa circunstância que morreu. É um travesti que foi morto. Ora, mas ele era travesti, por isso foi morto. Então, é esta cultura que está sendo contestada pela posição do Supremo. É claro que não quer dizer que tudo esteja perfeito. Se há subjetividade na decisão do Supremo, então o pastor Eurico e outras pessoas podem entrar também no Supremo, cobrando que essa subjetividade seja retirada da sua decisão. A gente está com tempo final, então eu gostaria de dar 30 segundos para o deputado pastor Eurico, 30 segundos para a deputada Lídice da Mata, para as considerações finais mesmo. Tá bom. Estou dando entrada no projeto de resolução que muda o regimento da Casa, que altera o regimento interno da Câmara dos Deputados para proibir condutas que atentem contra a moral e os bons costumes em recinto da Casa, baseado no que aconteceu aí. Concernente às posições que são defendidas, eu acho uma falácia essa história de que foi assassinado e ninguém está pronto. Sempre foi apurado, tem muita gente na cadeia porque matou um homossexual. Isso aí eu considero uma falácia. Deputada Lídice. É claro que o pastor Eurico está considerando falácia, mas ele não apresenta nenhum dado, né? E segundo, eu não estou me referindo a não investigar, eu estou me referindo a uma certa concordância. No Senado nós fizemos uma pesquisa, porque lá nós temos um instituto de pesquisa interno, com as pessoas no Brasil sobre a morte de jovens negros e jovens brancos. As pessoas consideravam natural que houvesse um número maior de jovens negros do que brancos sendo assassinados. Não é que elas defendam isto, elas consideram natural, porque no fundo elas sabem que há um preconceito contra o jovem negro. É exatamente a mesma coisa em relação ao homossexual. Se vê com mais naturalidade que isso ocorra. E isso quer dizer uma permissividade com um tipo de prática cruel que acontece na sociedade que discrimina uma parcela da população. Por isso, a lei é correta. Por isso, a decisão do Supremo é correta. Deputados, nosso tempo terminou, mas espero que tenhamos oportunidade de falar novamente para tratar mais detalhes. A Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a criminalização da homofobia com a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e o deputado pastor Eurico, do Partido Patriota de Pernambuco. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.